Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente entre nós. Casa cheia, parabéns, maravilha. Tá cheia dos dois lados, né? Então, o tema que nós trouxemos hoje é reencarnação e aprendizado. Conta-se que num dia qualquer, o compositor e cantor Almir Sater estava para fazer uma apresentação lá em São Paulo. E ele então resolveu descer até um mercado ali perto para tomar um cafezinho. E ele então, não atrapalha não? Tá dando para ver? Tá. Só no começo. Tá. Então ele desceu para tomar um café no mercado ali embaixo. E quando chegou lá, ele encontrou um outro cantor e compositor chamado Renato Teixeira. Todos vocês devem conhecer. E aí o Renato falou para ele: vamos aproveitar para testar a viola nova que eu comprei. E enquanto eles tomavam café, o Almir pegou e dedilhou no violão: ando devagar. Eu não vou cantar não se assustem. Só vou falar ando devagar, porque senão vocês vão se assustar. E aí o Renato emendou: porque já tive pressa. E daí saiu essa bela composição com o nome Tocando em Frente, que vocês conhecem, né? E diz que essa letra e a música foi feita em 10 minutos. Veja se pode uma coisa dessa. Em 10 minutos saiu a letra e a música. Muito rápido. A gente sabe que às vezes tem compositor que leva dias para compor uma música, para compor a letra. E foi feito em 10 minutos. E um dia alguém perguntou para o Almir como que essa música tinha sido feita. E ele então respondeu que ela estava pronta, que Deus apenas estava esperando que o Almir e o Renato se encontrassem para mostrá-la para a gente. Foi o que ele respondeu. Então, ele estava esperando, ele diz, Deus estava esperando que eu e o Almir nos encontrássemos para mostrá-la para a gente. Então foi feita realmente em 10 minutos. Então nós temos aí, algumas frases, né? Ando devagar, porque já tive pressa. E porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só tenho a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. E aí a gente fica se perguntando, como que uma música pode ser composta em 10 minutos? Será que eles são espíritas? Será que eles são médiuns? Eles receberam algum tipo de intuição? E aí nós vamos para aqui, essa imagem aqui era eles dois cantando, tá? Mas a gente não conseguiu colocar aqui. Então nós temos aqui no livro Consolador falando que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Então, Emmanuel está dizendo aí nesse livro, o Consolador, que o artista é um médium. Todos somos médiuns, isso nós já sabemos. Todas as pessoas são médiuns. Cada um num determinado grau. Alguns são mais sensitivos, conseguem ouvir os espíritos falando, outros são os videntes, o médio vidente, há aqueles que só têm a intuição,
mas todos nós percebemos e conseguimos sentir a presença dos espíritos, seja em sonhos, seja em intuição, né? Às vezes a gente tá querendo falar com alguém, conversar com uma pessoa, e aí a gente vai pensando naquela pessoa, a pessoa telefona para nós, ou a gente encontra com aquela pessoa na rua. Então são situações que acontecem na vida de todos nós e que nós podemos dizer que isso é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade. Nós captamos as mensagens dos espíritos, né? E o artista que fala no belo, no bom, nas belezas naturais, nas belezas da natureza, no amor, no perdão, ele vai estar em sintonia com aqueles espíritos que estão na mesma vibração de amor, de paz, de alegria. Agora, aquele que pensar coisas ruins, no ódio, está desestruturado, ele vai atrair espíritos na mesma sintonia que ele está. Então, por isso, nós devemos sempre estar com o pensamento em Deus, nos esforçando, porque estar equilibrado 24 horas do dia é impossível, nós somos espíritos imperfeitos ainda, então nós temos oscilações, né? Mas quando nós sabemos disso, nós temos condições, temos mais condição de atuar em cima disso com a nossa vontade, né? E aí no outro trecho da música, compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Então, essas frases aí, fala da caminhada do espírito, da nossa caminhada pela vida. Ele está falando como se nós fôssemos assim um boiadeiro e tocando a boiada, nós estamos levando a nossa vida, as situações, as experiências, os dramas que acontecem na nossa vida, né? Nós vamos tocando em frente. Ele está dando aí uma orientação para nós irmos tocando em frente. E aí, nós vamos para o Livro dos Espíritos. Muitos de vocês aí escolheram, as pessoas que vieram pela primeira vez, escolheram o Livro dos Espíritos, né? Que foi publicado em 1857. Esse livro é a base da doutrina espírita, né? Que fala dos espíritos, que fala todas as perguntas, dúvidas que a gente tenha, a gente encontra ali nas respostas, que são 1019 questões que tem no Livro dos Espíritos, né? Kardec fazia as perguntas e os espíritos davam a resposta, e ele organizava, verificava direitinho e depois ele colocava ali no livro. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, essa pergunta, todos nós estamos reencarnados, mas nós temos muitas dificuldades. Então, a alma é o espírito encarnado. Então, nós todos aqui, né, somos espíritos encarnados, por isso que Kardec chama de alma, né? Essa alma não acabou de depurar-se, então nós vamos desencarnar e não vamos ser um espírito perfeito, um espírito puro ainda. Temos muitas reencarnações. Então, essa questão que Kardec pergunta, como é que a alma que não evoluiu, não acabou de depurar-se, né? Como é que ela vai alcançar essa perfeição, né? Então, a resposta dos espíritos é simples: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, ele fala, sofrendo a prova de uma nova existência. A gente fica, nossa, então vou ter que sofrer, né? Por quê? Porque nós, todas as vezes que reencarnamos, nós passamos por provas, por situações que a gente tem que vencer para a gente ter a certeza de que aprendeu alguma coisa, né? Quando a gente está no mundo espiritual, a gente
faz assim um planejamento da nossa vida quando encarnarmos. E muitas vezes a gente desvia do caminho, né? Então, quando a gente dá conta de tudo, então a gente volta para o mundo espiritual vitorioso, porque conseguiu dar conta de todas as tarefas que havia planejado. Então, por isso que ele usa esse termo, sofrendo a prova de uma nova existência, né? Porque nós passamos por inúmeras existências no decorrer da nossa vida. E aí, outra questão do livro Consolador: como adquire experiência o espírito encarnado? De que forma que ele adquire experiência? Ele tem que passar pela reencarnação. Ele tem que passar por aquelas provas todas, né? Há uma necessidade desse espírito, porque no mundo espiritual a gente tem um determinado aprendizado, mas quando a gente reencarna, a gente esquece, né? Passa pelo esquecimento de tudo aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual e vem ser testado aqui no mundo dos encarnados. Então há uma necessidade de nós reencarnarmos, recebermos esse corpo físico, e os espíritos nos dizem como que adquire experiência o espírito encarnado. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito quanto o alimento é primordial na manutenção do corpo físico. Então, se nós não nos alimentarmos, o nosso corpo físico vai perecer, não sobrevive. E a luta e o trabalho é tão importante para o espírito quanto o alimento é para o corpo físico, né? Então é dessa forma que nós vamos adquirindo a nossa experiência. Vamos ver o outro. E aqui nós temos um quadro que fala da reencarnação. Então nós estamos vendo ali o homem, ele vai envelhecendo, vai se curvando até perecer. Nasce e vai, essa é a nossa vida, né? A nossa caminhada do espírito. Nós vamos aos pouquinhos crescendo no corpo físico até ele perecer. E essa frase de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nenhum de nós vai conseguir evoluir se não reencarnarmos sempre. É através das reencarnações que nós vamos adquirindo a experiência, através da luta, do trabalho, do estudo. A gente vai adquirindo as nossas experiências e melhorando, né? Aprendendo. Nós precisamos das encarnações no corpo físico para cumprir os desígnios que Deus nos determinou. Então, nenhum de nós, às vezes a pessoa pergunta assim: mas eu não sei qual que é a minha missão. A sua missão é aquilo que está na sua frente, né? Teve um dia na nossa casa, onde eu trabalho, no Centro Espírita Caritas, em São Vicente, no grupo de mães, né? Uma mãe falou assim: eu não sei, porque a gente sempre fazia o estudo do Evangelho, eu não sei qual que é a minha missão. E essa mãe tinha 8 filhos. Não precisa perguntar qual é a missão, né? Com 8 filhos, né? Se ela conseguir encaminhar esses 8 filhos, esses 8 espíritos, né? Já vai ser uma mãe que venceu, né? Venceu os desígnios que Deus lhe concedeu, né? Então a nossa missão está ali, na nossa frente, né? Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá nós encontramos uma questão que antes a gente falou, né? A luta, o trabalho, como é que eu posso evoluir, sofrendo a prova de uma nova existência. Então a gente fica pensando: eu preciso sofrer sempre? Eu só vou encarnar porque eu tenho que sofrer, não é?
Então, é um castigo a reencarnação e só os espíritos culpados precisam passar por essa prova. E aí, os espíritos benfeitores lá responderam, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhe confiou. Então, todos nós temos a nossa tarefa, a nossa missão, né? Temos, assim, missionários, Chico Xavier, Mahatma Gandhi. Nós não somos esses missionários grandiosos, mas nós temos a nossa missão, a nossa tarefa para ser cumprida, né? Algo que nós prometemos no mundo espiritual e que agora nós temos que dar conta dela. Então, através das reencarnações, nós vamos adquirindo conhecimento e a moral. Nessa época, as pessoas precisavam, para se alimentar, matar os animais, precisavam tirar a pele desses animais para poderem vestir o corpo, se abrigar das intempéries. Então a vida era muito difícil. E com o passar dos milênios, dos séculos, as pessoas vão evoluindo, o planeta vai evoluindo. Hoje nós não precisamos sair, caçar para comer. A gente vai ao supermercado, né? A gente aperta o botão, acende a luz. A gente lava a roupa na máquina de lavar. Nós conseguimos, antigamente as palestras eram faladas, depois tinha slides. Agora nós temos imagens, vídeos. Na pandemia, até quem não sabia mexer em computador aprendeu, porque ficou trancado em casa, né? Todo mundo aprendeu a mexer no computador. Agora as casas espíritas fazendo as palestras, né, pelo YouTube, os estudos online, como faz aqui na casa. Então, tudo isso é uma evolução, é uma continuação do progresso. O progresso espiritual de cada um de nós e o progresso também da humanidade do planeta. Agora, por ser soberanamente justo e bom, Deus não presenteou ninguém com privilégios, né? Nenhum de nós. Todos fomos criados simples e ignorantes, conforme a resposta do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes do bem e do mal. Somos espíritos criados simples e ignorantes do bem e do mal. E cada um vai seguindo a sua trajetória, vai escolhendo o seu caminho. Todos eles possuem a mesma liberdade, né? Como está ali o texto, para escolher seu caminho, a liberdade de agir. O tão falado livre-arbítrio dentro da doutrina espírita. A gente fala muito no livre-arbítrio. Dá licença. Então, esse livre-arbítrio é o poder de escolher que eu tenho, né? Eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou escolher o caminho que eu vou trilhar, né? Está sob a minha responsabilidade. Muita gente não aceita a doutrina espírita porque a doutrina espírita não põe a culpa em ninguém, nem no governo, nem nos pais, nem nos espíritos inferiores. A doutrina espírita diz que a responsabilidade por todos os atos, bons e maus, e por aquilo que a gente está sofrendo, é culpa nossa. Fomos nós que escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, né? Então, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Sim, né? Porque se ele tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de obrar, ele tem a liberdade de agir. É outra questão do Livro dos Espíritos, né? A 843. Então, nós temos condição de escolher o caminho a seguir, né? Tá sob a nossa responsabilidade. Nós não podemos culpar a ninguém dos nossos sofrimentos, das situações difíceis que a gente enfrenta, né?
Na evangelização infantil, a gente fala muito sobre a educação. Aqui a casa também tem evangelização infantil, porque nós precisamos ensinar as crianças, né? Precisamos falar com elas a linguagem, né? A linguagem espírita, porque a doutrina espírita é uma religião também, é religião, ciência e filosofia. E ela é a única que vai falar que existe um mundo espiritual, que a gente não morre, morre o corpo, o espírito continua. Então nós vamos ensinar isso para as crianças, para todas as crianças que frequentam, que os pais são espíritas, né? Então a gente fala muito que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, eu aprendi, foi aprendido, né? Se eu levanto de manhã, escovo os dentes, tomo banho, troco de roupa, eu não levanto de manhã e vou trabalhar com a roupa com que eu dormi, né? Foram hábitos adquiridos. A criança vai aprendendo, nós todos passamos por isso, fomos adquirindo o comportamento de viver em sociedade. Então a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos criando o hábito e vamos incorporando aquilo para nós. E aí se torna uma coisa normal. A pessoa que dirige, ela não entra no carro e fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou primeiro sentar, pôr o cinto, ligar a ignição do carro, pôr o pé aqui, ali. Ela não fica pensando nisso, ela já faz automático. Por quê? Porque adquiriu esse hábito. E assim é tudo na nossa vida. Então a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então aquele que é cumpridor de seus deveres, ele é uma pessoa que será sempre chamado para fazer as coisas de responsabilidade, né? Agora aquele funcionário que é relapso, a gente já não vai chamar e dar algo de responsabilidade para ele fazer. E assim é tudo na nossa vida. Desde a criança na escola, né, ela vai aprendendo até chegar na vida adulta. Foi hábitos adquiridos desde a infância e adolescência até a vida adulta, né? E o número imenso de indivíduos, o que a gente vê, né? A gente sabe que inúmeros, né? Um número imenso de indivíduos, todos os dias, são lançados na torrente da população. Então, o globo aí, todos milhões de criaturas reencarnando, desencarnando, e muitos reencarnando cheio de vícios, né? Com desajustes emocionais, que não trouxeram das outras vidas regras de comportamento, de boa moral. Então não é de espantar a gente ver o que está acontecendo no mundo agora. Nós nos assustamos com as coisas que acontecem, né? Com as tragédias que acontecem nas famílias, as pessoas sem sentimento nenhum, né? Muitas criaturas aí cometem crimes e os policiais dizem que se espantam porque a pessoa não tem sentimento nenhum, nem de culpa, de sentimento de amor por alguém, né? Então, não é de espantar o número imenso de situações desastrosas que a gente vê no mundo de hoje, né? Não é de espantar. Então, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, né? Livro dos Espíritos, a resposta da questão 685. Então, ali, quando essa arte, está lá no livro, de educar, né, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Então, essa arte de educar, a educação. Então, quando
todo mundo for educado, o nosso planeta, né, vai mudar, vai mudando, ele está em prova e expiação, vai mudar para amor e regeneração, até ser um mundo feliz, um mundo mais perfeito. Então, quando essa educação, por isso a preocupação de todas as religiões, na evangelização infantil, na evangelização da mocidade espírita, por quê? Para não deixar que essas crianças, esses jovens, sigam as orientações da internet, né? Sigam aí os influenciadores que não falam nada, que se aproveite, né? Sigam aí os ídolos com pés de barro. Então nós precisamos da evangelização dentro de todas as religiões. Todas as religiões se preocupam com a evangelização infantil. E a doutrina espírita também, né? Qual o objetivo? Fazer com que essas crianças sejam educadas dentro da moral, né? Dentro do Evangelho de Jesus, né? Criando hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os outros, para com aqueles com quem vive sociedade. Outro trechinho da música: é preciso amor, é preciso paz, um dia a gente chega e no outro vai embora. É a reencarnação e a desencarnação. Um dia eu chego e no outro eu sigo o caminho, eu vou embora, eu volto ao mundo espiritual, vou verificar tudo aquilo, vou estar diante da minha consciência, ver tudo aquilo que eu cometi de erro e o que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito, não fiz, e me preparar para uma nova experiência no corpo físico. Novamente, a frase que está no Evangelho de João: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Emmanuel nos diz que a própria natureza apresenta preciosas lições nesse sentido. E nós temos 365 dias do ano, né, para criar coisas novas, para a gente aprender, para a gente refazer a caminhada, né? Errei ontem, hoje eu tenho a oportunidade de refazer esse caminho, né? Acertar o que for possível, né? Então ele diz que a natureza nos dá essa orientação, que cada dia da nossa vida nós podemos ter o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio para escolher um outro caminho, né? Então, ao final de uma vida de 60, de 70, de 80, de 90, né? A minha mãe está com 94. Então, ao final de uma vida dessa idade, quantos 365 dias, quantas oportunidades eu não tive de modificar, de escolher um outro caminho. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então está nas nossas mãos, é o que diz a canção Tocando em Frente. Então, em cada encarnação, um novo campo de trabalho nos é oferecido, né? Então, nós precisamos progredir intelectualmente e progredir moralmente. O que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas progridem intelectualmente, mas quanto à moral, ela está sempre deficitária, né? Os grandes roubos, os grandes crimes, são pessoas que têm uma inteligência, uma intelectualidade top, né? Mas com relação à moral, ela está abaixo. Então, nós precisamos evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente, né? E para que haja o reajuste das desarmonias morais que todos nós carregamos. Se nós não tivéssemos desarmonias, nós não estaríamos encarnados num mundo de prova e expiação, estaria num mundo mais feliz, né? Essa aqui é uma foto da escola Jesus Cristo,
lá no Rio de Janeiro, e Clóvis Tavares que fundou essa escola. E ele era uma pessoa muito amiga de Chico Xavier. Ele já é desencarnado, mas o seu filho, Bruno Tavares, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, ele faz entrevistas com espíritas, com oradores, né? Continuou aí o legado do seu pai. Então essa aí é a escola, né? Que ele fundou, Escola Jesus Cristo. Hoje ela está assim, é mais bonitinha, né? E nessa escola, Chico Xavier visitava muito o nosso irmão lá no Rio de Janeiro. E às vezes ele precisava descansar, ele viajava para lá e ficava na casa desse companheiro, né? E certa vez ele estava numa reunião de poucas pessoas conversando sobre a doutrina. E ele diz assim, o nosso irmão dizia assim, que todas as vezes que Chico se reunia para uma conversa, sempre vinha muitos ensinamentos, né? E aí, nesse dia, deixa eu ver se a outra foto, aqui ó, tá nesse livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, nesse livro. É uma beleza esse livrinho aí, pequeno, mas ele conta tudo das histórias com que ele tinha com Chico Xavier, das viagens, né? Ele conta tudo. E então ele conta aqui, o Clóvis Tavares conta, que em minha sala de aula na Escola Jesus Cristo, na noite de 7 de abril de 1969, eles estavam reunidos num pequeno grupo e estavam conversando, todo mundo em volta do Chico Xavier, e o Chico contando as suas histórias, sempre muito interessante, sempre trazendo um ensinamento, muito conhecimento. E o Chico contou nesse dia, nessa noite, que ele passou por um período de muita dificuldade na sua vida. Ele estava angustiado, com muitos problemas, não sabia como fazer. Então ele pergunta para Emmanuel, né, como é que ele podia, como acertar? Como acertar? Ele pergunta para Emmanuel, né, o seu mentor espiritual. Ele estava com o peito sufocado. Então ele chega para Emmanuel e pede uma orientação. E Emmanuel, sempre muito incisivo, né? Ele fala assim, com muita determinação. Então ele perguntou para Emmanuel, Emmanuel, como eu faço para acertar? E aí Emmanuel deu a resposta para ele, né? Meu filho, procura cumprir o dever da melhor maneira possível, de modo a guardar a paz de consciência. O resto entrega a Jesus. É difícil, né? Cumprir o seu dever para manter a sua consciência em paz, né? Cumprir o dever às vezes é doloroso, a gente cumprir o nosso dever, né? Mas para a gente manter a paz de consciência, nós precisamos cumprir o nosso dever, né? Aquilo que está diante de nós, que nós precisamos fazer, que caiu nas nossas mãos, né? É nossa responsabilidade e nós temos que dar conta dela, né? E o resto, o que eu não conseguir resolver, eu tenho que entregar a Jesus. É isso que nos diz Emmanuel, esse benfeitor tão iluminado, com maravilhosos livros aí psicografados por Chico Xavier. E aqui, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos ir tocando em frente como um velho boiadeiro, levando a boiada. Eu vou seguindo os dias, pela longa estrada eu vou. E vamos pedir a Jesus, esse mestre amorável de todos nós, que nos dê força, a espiritualidade amiga, que nos dê
coragem, que nos dê bom ânimo para nós cumprirmos o nosso dever nessa longa estrada da vida, né? E com essa confiança, essa determinação, com a ajuda dos benfeitores espirituais, com a ajuda dos nossos anjos guardiães, que cuidam de nós bem antes da gente reencarnar, né? E continuarão conosco depois da desencarnação. Vamos confiando, né? Porque um dia a gente chega e o outro a gente vai embora. E que nós possamos ser felizes confiando em Jesus. E que o Mestre Nazareno nos abençoe.